Olá, sou Ciamara. Quero compartilhar com você o estudo do grupo da cidade de São José dos Campos. É um prazer estar com você aqui nesse momento. E também eu quero compartilhar com você o que nós temos aprendido aqui na nossa devocional, as promessas de Deus. Eu vou ler com você aqui o dia 17 de fevereiro, nosso dia de hoje, onde nós ouvimos aqui do profeta Isaías, lá em 10:27, que naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O povo de Israel aqui vivia num contexto escravizador, por conta do pecado mesmo. E isso trouxe esse peso, esse jugo. Mas a pergunta do dia de hoje para você é: e você? Como você tem vivido? Há um peso sobre a sua vida? Então, a nossa devocional de hoje nos dá uma direção. Ela fala: ore, medite e decida confiar em Deus. Então, entregue seus caminhos a Deus e descanse no Senhor, porque Ele leva todo o nosso jugo. E agora, nós vamos então, iniciando a nossa semana, para o nosso estudo dos GDCs. E tem aqui o tema filhos ou escravos. Nós estamos seguindo aqui então, através do apóstolo Paulo, que está lá no livro de Gálatas, os versículos. E vamos começar aqui então com o versículo Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos criou e nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha só, Paulo, ele está trazendo aqui nesse versículo, tentando lembrar o povo de Gálatas que Cristo já pagou tudo na cruz, ele já fez tudo para que nele fôssemos libertos. Não somos mais escravos do pecado, então nós podemos viver uma vida livre em Jesus. Aquele povo também não estava escravizado somente por conta dos pecados, o que já seria muito, não é? Mas também pelas suas atitudes, pelos seus hábitos, pelos seus costumes vazios. Então, o povo, eles não tinham entendido completamente que Jesus já tinha feito tudo naquela cruz. Jesus já tinha entregue tudo. E com o relacionamento com Ele, podemos ter uma vida e uma vida livre de pecado. Nós, a partir do momento que nós começamos a caminhar com Jesus, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós vivemos um estilo de vida com Jesus. Então, há coisas que já não vão mais combinar conosco. E deixa eu te falar, o pecado é uma delas. O pecado já não combina mais conosco. Porém, precisamos estar sempre atentos o que o estudo chama aqui de você criar um checklist, sabe? Do que é certo e do que é errado. Então, o estudo está ensinando aqui para nós que não se trata do que é certo e do que é errado, mas se trata de um relacionamento com Jesus, e porque estamos caminhando com Jesus, nós vamos de fato nos afastar do pecado. O Espírito Santo, ele vai nos trazer o discernimento do que de fato é pecado, do que nós devemos fazer. Agora, veja bem, Paulo também fala aqui sobre uma questão da religiosidade. Então, havia-se esse compromisso com a lei? Sim, havia. Porém, e também queremos dizer que a lei não veio de uma forma errada para nós, não. A lei é importante. O que nós estamos dizendo aqui é que Jesus, um relacionamento com Jesus, é que vai trazer então essa vida e essa vida plena de liberdade. Por causa de Jesus em nós, nós não vamos querer magoar, né? Ou desagradar o coração do nosso Pai. Então, assim, como entender, então, de fato, como viver essa liberdade que Paulo nos ensina, essa liberdade em Cristo. Primeiro, escreve a lei em nossos corações. Lá em Gálatas 3:2-3 vai dizer assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio?
O que eu falei já ali no comecinho. A lei existia, sim, era para ensinar o povo o que era pecado, servindo assim como um padrão divino do certo e do errado. Ok, porém, Deus, ele conhece os seus filhos, né? A nossa natureza divina, claro, nós não conseguiríamos de forma nenhuma sozinhos cumprirmos ali os 613 mandamentos. Simplesmente impossível. Então Deus nos deu o Espírito Santo. É aquilo que eu falei no comecinho para vocês. É o Espírito Santo de Deus que é o relacionamento com Deus que vai nos ajudar nessa caminhada para que nós possamos então viver de forma íntegra e agradando o coração do nosso Pai e uma vida livre e não uma vida de escravo. Então, assim, nós precisamos entender, sabe? Eu sou mãe, sou avó, e a gente quer sempre que nossos filhos sejam muito bem nutridos. E o estudo traz esse exemplo aqui. Não é muito melhor quando um filho entende que uma nutrição boa, saladas, frutas, legumes, tomar muita água, faz bem para a nutrição do seu corpo, e ele faz isso porque ele sabe que é bom? É muito melhor do que nós forçarmos filhos e netos a terem que comer aquele alimento? Pois bem, assim é Deus conosco também. Ele nos deu o Espírito Santo e nos diz para buscarmos, ele convida-nos a andarmos com o Espírito Santo, para que à medida que andemos com o Espírito Santo, nós vamos então conhecendo mais de Deus, nós vamos conseguindo discernir o que é certo e o que é errado, por causa do Espírito Santo de Deus, que nos conduz a Cristo e nos mostra, inclusive, uma necessidade de transformação, para que não pequemos. Olha lá. E, aliás, não é só pela transformação, mas é porque o nosso Deus, o nosso Pai, fez uma aliança com o seu povo. Olha lá, Romanos 7:7 vai dizer: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser que, por meio da lei, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Entende? Então, é o que nós falamos ali no comecinho, é um padrão divino. E aí, Jesus, então, prometeu que o Espírito Santo, ele não estava apenas ali, então, prometendo que ele viria para ser um conselheiro, mas que ele ensinaria todas as coisas. Jeremias 31:33 vai dizer: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minha lei no íntimo deles e o escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Amém? É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo, então, de Deus em nós, ele faz um papel de nos ensinar, de nos instruir e de nos convencer do pecado. E também, ao habitar em nós, ele nos ensina a viver uma vida santa e nos capacita a rejeitar o pecado. Deixa eu te falar, sem o Espírito Santo é impossível. Temos atitudes, hábitos, que não sejam parecidas com a de Jesus. Então, seremos aperfeiçoados em Deus, no nosso caráter, a partir do momento que o Espírito Santo age em nós. E eu quero perguntar para você, então, quais são suas prioridades neste ano? Quais são as áreas da sua vida que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus? A liberdade em Cristo, então, item 2, nos transforma em filhos. Gálatas 3:26-28 vai dizer: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Nós vamos cumprir, então, todos os mandamentos da lei a partir de Jesus, do Espírito Santo em nós. Sem ele é impossível. A gente lembra que até, inclusive, do povo fariseu, que eles aparentavam cumprir os mandamentos, mas não tinham um coração, mas tinham um coração totalmente distantes de Deus. Então, Paulo está nos trazendo aqui, e traz também, nesse contexto aqui bíblico, lá o povo de Gálatas, a importância do relacionamento, de vivermos com o Espírito Santo e cumprirmos aquilo que agrada o coração de Deus. E não é
como o estudo fala aqui sobre a questão, o povo de Gálatas estava trazendo que deveriam voltar à lei judaica e que assim eles teriam salvação. Não, o que nos dá a salvação, o que nos faz viver uma vida segundo o caráter de Deus, é Jesus em nós, o Espírito Santo de Deus agindo em nós e através de nós. Então, nós precisamos entender que quando nós nos importamos em parecer com algo que parece santo, isso é religioso, não é o realmente ser. Ser uma pessoa que vive as coisas de Deus, que vive na presença de Deus. O amor de Deus é que nos faz verdadeiros filhos. Então eu quero te perguntar, qual área da sua vida você percebe que está agindo como um escravo e não como um filho? Né? O que você tem feito e como você tem agido? É como filho ou é como um escravo? Você percebe essa diferença entre um ser e parecer? Ser filho de Deus é ter um relacionamento verdadeiro com Ele e fazer coisas e ter atitudes e escolhas que agradem o coração do Pai. Terceiro e último, a liberdade em Cristo nos liberta plenamente. Gálatas 5:1 vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso pode até parecer redundante, mas nós precisamos nos lembrar todos os dias que tudo foi entregue naquela cruz e somente um relacionamento com Jesus é que nos dá a verdadeira liberdade. Não estamos falando da liberdade que o mundo ou às vezes até a nossa carne deseja, mas a verdadeira liberdade de viver em amor, em alegria, em abundância e livre do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E o que Jesus tem para mim e para você, através do teu Espírito Santo, do teu Filho Jesus, é vida e vida em abundância. Jesus já sacrificou na cruz para que fôssemos realmente livres, livres do medo, livres do pecado e livres da dor. Então, pense sobre isso hoje, que o sangue de Jesus, sobre todas as coisas, tem o poder de te preencher novamente. Viva livre. Agora, como filhos, podemos escolher uma vida livre daquilo que nos mata e nos distancia do Pai. Somos livres para escolher a vida que existe em Jesus e levá-la para todas as pessoas que precisam ao redor do mundo. Já indo então para a conclusão. Paulo instruiu então todo aquele povo através da carta de Gálatas que seus irmãos e filhos na fé não voltassem para o jugo que já havia sido tirado deles, nem voltassem a agir como eram antes, como escravos do pecado. E isso serve de alerta para nós hoje. Estamos vivendo uma vida plena e abundante, prometida por Jesus? Ou estamos escolhendo o pecado? O que estamos vivendo? Como estamos vivendo? E agindo como escravos que um dia fomos? Que seu coração esteja livre de toda religiosidade, que você desfrute da verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Você tem escolhido e desfrutado do amor que há em Cristo Jesus? Compartilhem isso aí agora no seu GDC, conversem com as pessoas e traga também o que está no seu coração, como você tem vivido, como filho ou como escravo. Para aplicação, então, nessa semana você vai reservar um tempo para refletir como você tem desfrutado dessa liberdade em Jesus. Peça ao Espírito Santo que te auxilie, sabe? Fala com Ele e perceba o quanto você tem avançado em sua jornada de aperfeiçoamento e em quais áreas você precisa de mais rendição a Ele neste ano. Para indicação, então, aqui de um livro, leia Escolha Ser Filho, do nosso querido pastor Fabiano Ribeiro. Eu quero falar, então, com você que talvez ouviu aqui esse estudo e possa estar te perguntando, mas eu quero Jesus. Então, eu quero falar com você. Você quer aceitar Jesus como seu único Salvador? Você já teve um dia um relacionamento com Jesus, mas por algum motivo se afastou da igreja? Hoje Ele quer se reconciliar com você. Se reconcilia com Jesus. Ele é seu Pai e Ele quer estar com você.
E talvez você já tenha tomado essas decisões, ou se reconciliado, ou se batizar, ou aceitado Jesus, mas ainda não se batizou. Então, se você quer se batizar, se você toma uma dessas 3 decisões, se cadastre nesse QR Code que agora aparece no seu vídeo e venha fazer parte da família de Deus. Eu também quero te convidar, se você ainda não participa de um GDC da nossa igreja, Igreja da Cidade, venha participar conosco então. Você é muito bem-vindo, se cadastre nesse QR Code que também você vê aí no nosso vídeo e seja muito bem-vindo aos nossos GDCs. Obrigada, Deus os abençoe muito, que seja uma semana de filhos e filhas de Deus espalharem o amor do Pai. Amém? Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.